Olá, minha gente. Estamos voltando para a gente dar continuidade à conversa que a gente iniciou no vídeo anterior, né? Onde a gente fez um tipo de panorama geral a respeito do Spinoza, de forma muito iniciante, né? Mas vocês chegaram a ter uma visão a respeito da obra do Spinoza, né? Então, a partir de agora, a partir desse vídeo, nós vamos começar a falar mais especificamente sobre a vida e as obras do Spinoza. Primeiramente, como é de praxe, vamos falar a respeito da figura, né? Ou seja, mais precisamente, vamos falar sobre a vida do Spinoza, né? Ele, o nosso filósofo, né, nasceu Baruch de Spinoza, nasceu em Amsterdã, na Holanda, no dia 24 de novembro de 1632. Este ano ele está fazendo exatamente, salvo engano, 392 anos, completando. É a data de nascimento, são 392 anos. Se tivesse vivo, faria 392 anos de vida, né? Era filho de pais marranos. O que é o marrano? O que são os judeus marranos? Os judeus marranos são aqueles que, na época que foram perseguidos pela Inquisição, eles optaram também pelo catolicismo, pela religião católica, mas eles não perderam de vista, eles não perderam de fato o contato com a religião judaica. Então, eles eram considerados os novos cristãos, também chamados de novos cristãos, né? Tanto em Espanha quanto em Portugal, né? Eles eram oriundos da Espanha, e daí, com a perseguição da Inquisição, os pais dele, do Spinoza, foram para Portugal e, ao final, foram para a Holanda, né? Existem motivos, esse motivo religioso, mas também há aí, nessa mudança toda, a questão econômica também, né? Na verdade, a Espanha estava em decadência, assim como, de certa maneira, também Portugal, e a Holanda, né, os Países Baixos estavam em plena ascensão, estavam vivendo, vamos dizer assim, um período de ouro, né? Então, eles findaram por imigrar, né, para Amsterdã. E lá, exatamente lá, foi que o nosso filósofo nasceu, né? O Spinoza nasceu, né? E o pai de Spinoza, né, era um
um abastado comerciante, né? Há comentadores que dizem que Spinoza era um pobretão, na verdade não era. Ele nasceu numa família abastada. O pai de Spinoza, inclusive tem uma coisa interessante que, se der para a gente abrir um parêntese ao longo desse nosso bate-papo, eu vou falar eu vou dizer para vocês a respeito de como eles tiveram negócios com o Brasil naquele período, né? Eles chegaram a criar, na época em que a Holanda esteve no Brasil, implantando a Nova Holanda, né? E o Miguel, ou Michael, né? Juntamente com seu irmão, o Abraham, eles fundaram uma empresa aqui no Brasil, que foi instalada na cidade de Recife e ficava fazendo negócios ali entre Recife e Olinda, né? Na época do período exatamente da Nova Holanda. E depois foram expulsos pelos portugueses. Mas essa história a gente vai contar futuramente. O pai de Spinoza, né? Ele era, na verdade, como eu disse, né? Um comerciante de sucesso, né? E um membro respeitado na comunidade. Sua mãe, que era chamada de Hannah, tinha por nome Hannah, né? A segunda das 3 esposas de Miguel, ou Michael, como queiram, morreu em 1638. Portanto, 6 anos após o nascimento de Bento Spinoza, né? O jovem Spinoza, que recebeu inicialmente o nome de Baruch, foi educado na academia de sua congregação. A escola Talmud Torá. Lá, ele recebeu o tipo de educação que a comunidade considerava necessária para se constituir como um judeu polido, né? Um judeu educado, um judeu fino, né? Na verdade, isso consistia, em grande parte, no estudo religioso, incluindo a instrução em hebraico, liturgia, né? Torá, que são os escritos proféticos, e comentários rabínicos. Então, essa era a base de fundamentação do ensino rabínico, e onde Spinoza foi educado. Spinoza, sem dúvida, ele se destacou, não é? Era muito estudioso e se destacou, né? Em todas as, vamos dizer assim, as matérias, em todas as disciplinas, né? Ele não passou para os níveis mais elevados de estudo, que se concentravam no Talmud. Aí já numa outra fase, né? Ele já botou o pé no freio, vamos dizer assim, já se desenvolvendo mais, aí ele
apesar de ter se destacado, né, inicialmente em todas aquelas disciplinas, ele não passou para os níveis mais elevados de estudo que se concentravam no Talmud. E eram praticamente realizados por aqueles que se preparavam para o rabinato. Foi aí que começaram, e ele próprio, né, ele começou a perceber que ele não queria seguir a carreira do rabinato, porque aí ele já estava com a ideia, já tinha uma ideia diferenciada do que estava sendo ensinado, né, pela comunidade rabínica. Né? Então, seja por desejo ou por necessidade, Spinoza findou deixando a escola para trabalhar no negócio do pai, que acabou assumindo juntamente com o seu meio-irmão, né, chamado de Gabriel. A comunidade judaica em Amsterdã não era de forma alguma fechada, mas as atividades comerciais de Spinoza o colocaram em contato com correntes de pensamento mais diversas do que aquelas às quais ele havia sido exposto até então. Essa partezinha aqui, um parêntese, eu queria fazer aqui, porque isso tem uma importância extraordinária. Ele começou a ter contato com pessoas de fora da comunidade rabínica, de fora da comunidade judia, né? De fora da comunidade dos judeus. Então ele começou a ter contato com muita gente. Como ele era um cara que gostava de conversar, de ler, de aprender, já mostrava tudo mesmo novo, né? Ele ainda não tinha sido excomungado, ele veio logo depois disso, é que ele veio ser excomungado, ele veio a ser excomungado pela comunidade, né? Então, ele teve contato com essas correntes de pensamento mais diversas do que aquelas às quais ele havia sido exposto até então, que era aquele mundo judaico-cristão. Né? Mais significativamente, ele entrou em contato com os chamados protestantes de pensamento livre. Esses protestantes de pensamento livre eram dissidentes do calvinismo dominante. Guardem bem isso, porque isso é importante. Ele entrou em contato com os chamados protestantes de pensamento livre nesse período. Esses protestantes de pensamento livre eram dissidentes do calvinismo tradicional, do calvinismo dominante, né? Que mantiveram um vívido interesse numa vasta gama de questões teológicas, bem como nos mais recentes desenvolvimentos na filosofia e na ciência.
interessante observar aqui que dos estudos que Spinoza desenvolvia era a respeito da física. Né? Ele gostava muito de física também. E isso foi exatamente aí que ele começou a se aproximar, né? Esses estudos dele incluía naturalmente o trabalho de Descartes, né? E ele começou a estudar Descartes profundamente. E Descartes era considerado, é bom que se diga, Descartes era considerado por muitos na Holanda como considerado por muitos na Holanda como a mais promissora de várias alternativas à escolástica que surgiram nas últimas décadas para discutir seus interesses. Esses livres pensadores se organizaram em pequenos grupos, chamados de colégios. Esses colégios, esses pequenos grupos, né, eles se reuniam regularmente. Spinoza pode ter participado de tais reuniões já na primeira metade da década de 1650. Então vejam bem, Spinoza aí em 1650, Spinoza estava com 18 anos. Ele nasceu em 32, né? Então, ele estava com 18 anos. E é muito provável que tenha sido exatamente aqui que ele teve seu primeiro contato com o pensamento cartesiano. Nesse período, 1650. Então, é provável, né, que tenha sido neste período que ele teve seu primeiro contato com o pensamento cartesiano. Contudo, isso não quer dizer que Spinoza tenha deixado de explorar os recursos da sua própria tradição. Como assim? Seguinte, ele mergulhou, por exemplo, nos escritos de figuras filosoficamente importantes como Maimônides e Gersonides. Vou repetir. Ele se aprofundou, né, em escritos filosóficos de pessoas consideradas na época grandes mentes, né, que foram Maimônides e Gersonides. Agora, os seus horizontes intelectuais estavam expandindo-se cada vez mais e ele estava a experimentar uma inquietação que levou o nosso filósofo a olhar mais longe, a um olhar mais distanciado. Foi nessa época que se colocou sob a tutela de um ex-jesuíta, Franciscus van den Enden, que é uma figura interessante.
O Van den Enden é uma figura interessante. Ele tinha atividades, fazia atividades como médico, né? Atuava como médico. Foi à época um dos grandes, ou talvez naquele período, um dos maiores professores de latim. E ele não ensinava propriamente só a língua latina, mas ele ensinava um latim, né? A partir do latim, ele ensinava para aquela juventude toda com uma visão criticista, uma visão crítica da realidade de então, né? Ele aproveitava e fazia isso em latim, para não ter problemas exatamente com o calvinismo. Então ele utilizava essa arma, e foi nesse período exatamente que o Spinoza conheceu o Franciscus van den Enden, que fundou uma escola de latim em Amsterdã. Van den Enden revelou-se o professor perfeito para Spinoza. Além de ter excelente reputação como latinista, era um médico que se mantinha atualizado com tudo o que havia de novo nas ciências. Era tudo que o Spinoza precisava. É alguém que lhe trouxesse, como ele era um racionalista, automaticamente era um cara que se baseava na ciência. Ele também, Van den Enden, né, era famoso por sua mentalidade supostamente irreligiosa. E era um defensor apaixonado dos ideais políticos democráticos. Importante isso. Foi exatamente nesse período que Spinoza entra em contato com as ideias de democracia, e isso aí vai moldá-lo, vai fazer com que ele tenha conteúdo futuro para escrever tratado político e tratado político teológico. São duas obras, né? Então, e outra coisa, é seguro dizer que os estudos que Spinoza teve com Van den Enden incluíam mais do que lições sobre como declinar substantivos, por exemplo. A reorientação intelectual de Spinoza, porém, teve um custo. Suas opiniões cada vez mais heterodoxas e talvez a negligência na observância da lei judaica prejudicaram suas relações com a comunidade. As tensões tornaram-se tão grandes que em 1956 os anciãos da sinagoga iniciaram procedimento para excomungá-lo, sem fornecer quaisquer detalhes. O mandado de excomunhão o acusa de heresias abomináveis e feitos monstruosos. Tem um texto da professora Marilena Chauí, onde ela também fala sobre a vida e obra do Spinoza, e ela começa exatamente com um trecho da excomunhão do Spinoza.
Eu vou ver esse texto depois e vou trazer esse texto para vocês. Né? Então, eles não tinham detalhes, eles não forneciam detalhes, apenas eles quiseram punir o rabinato, quis punir o Spinoza. E fez isso da forma mais vil possível, mais arrogante possível, mais arbitrária possível, né? Sem fornecer detalhe nenhum. O mandado de excomunhão, né, o acusou, sabe, aleatoriamente de heresias, aspas aí, heresias abomináveis e feitos também, entre aspas aí, feitos monstruosos. Isso está no texto, que depois eu vou trazer esse texto aqui para vocês virem o texto, né? Em seguida, lança uma série de maldições contra ele e proíbe que outros se comuniquem com ele, façam negócios com ele, leiam qualquer coisa que ele possa escrever, ou até mesmo se aproximem dele. Era um absurdo. O mandado de excomunhão do Spinoza é um texto absurdo. Eu vou trazer isso porque eu acho interessante, talvez no próximo vídeo, ou então talvez eu faça exclusivamente só um vídeo a respeito disso, tratando só sobre esse texto, que eu acho interessante, eu acho de fundamental importância que vocês realmente conheçam esse texto, para vocês verem a arrogância. E pior, isso até hoje não foi revisto pela Igreja Católica, por exemplo. Como eu disse na introdução, tem uma livraria que não publica, claro, uma livraria ligada ao catolicismo, que não publica obras do Spinoza. Eu já tentei comprar livros através dessa editora e realmente eles não conseguem. Então Spinoza passou a ser um pária na sociedade, né? Interessante dizer que pouco se sabe sobre as atividades de Spinoza nos anos imediatamente seguintes à sua excomunhão. O que se pode dizer é que ele continuou a estudar com Van den Enden, que ao final passou a ser um tipo de uma pessoa que tinha o Spinoza como talvez seu melhor aluno e cuidava dele com atenção, né? E ocasionalmente o Spinoza chegou inclusive a viver na própria residência do professor, né? Foi na oportunidade em que ele se apaixonou pela filha do professor, mas essa é uma outra história. Uma hora depois a gente fala sobre isso, senão a gente vai se alongar e eu não quero perder o foco da coisa, né? Então, ele teve a ajuda desse professor, do Van den Enden, que era extremamente respeitado em toda a comunidade. Mesmo o Van den Enden sabendo do que o edito, né, o mandado de excomunhão do Spinoza tenha dito aquelas barbaridades todas. Né? Então, como agora era impossível para ele continuar no comércio,
Foi provavelmente nessa época que ele começou a trabalhar no polimento de lentes. Ele entregou o comércio, como ele não podia ficar mais na comunidade, em Amsterdã, né? Ele foi para Regensburg, ou Innsbruck, ou Regensburg, depois para Voorburg e depois para Haia, né? E ele acabou deixando tudo com o irmão dele, né, o Gabriel, e foi cuidar da vida dele. Ele era um pária para a comunidade judaica. Então ele foi cuidar da vida dele, aí ele passou realmente a estudar mais profundamente e a viver também de amigos. Ele teve amigos que o ajudaram, né? Então ele foi provavelmente nessa época que ele começou a trabalhar no polimento das lentes. Há também evidências desse período de que ele viajava periodicamente para Leiden para estudar na universidade, né? Há relatos, há comentadores que falam disso, mas também há pessoas que dizem que não era, ele ia apenas a convite, enfim. Tanto de um lado quanto de outro, há os que dizem que ele ia normalmente a Leiden, né, para estudar na universidade, e há os comentadores que dizem que isso era uma atividade que não era constante, não era propriamente de estudo. Ele, às vezes, ia para se inteirar do que estava acontecendo, das coisas todas, ou a convite de algum colega ou de algum professor, porque ele chegou, inclusive, a ser convidado para ser professor. Ele não aceitou isso aí, porque ele achou que o fato de ser professor tiraria a sua liberdade, né? Então, lá ele teria recebido instrução formal sobre a filosofia cartesiana. E se familiarizado, foi lá também na universidade, que ele se familiarizou com o trabalho de proeminentes cartesianos holandeses. Então ele conheceu muitos cartesianos. O Descartes, ele era extremamente respeitado na Holanda, né? Chegado o ano de 1661, estabeleceu-se perto de Leiden, como eu falei ainda agora, que ele saiu de Amsterdã e foi para uma cidadezinha chamada Regensburg. Não sei se a pronúncia está devidamente correta. Pode ser Rinsburg ou Regensburg. Foi nesse mesmo período, no final da década de 1650, essas datas são muito importantes. Eu pediria que vocês tivessem atenção para isso, né? No final da década de 1650, que Spinoza iniciou sua carreira literária. Foi em 1650. Ele começou sua carreira literária. A sua primeira... Antes disso, de eu falar isso, o pai de Spinoza já tinha negócios aqui na Nova Holanda,
já tinha negócios aqui no Brasil, né? Já tinha criado uma empresa, né? Onde ele pegava frutos especiais, frutos cítricos especiais, e levava para a Holanda, negociava, né? Ele levava para a Holanda. Assim como ele também negociava a partir da cana-de-açúcar, né? O açúcar da cana-de-açúcar. Mas bom, vamos para frente. Então, a sua primeira obra, né, foi escrita exatamente nesse período, que foi o Tratado sobre a Emenda do Intelecto. Muito interessante essa obra, é uma obra pequena, mas é muito interessante. Que é uma tentativa de formular um método filosófico que permitiria à mente formar as ideias claras e distintas que são necessárias para a sua perfeição. Contém, além disso, uma reflexão sobre os vários tipos de conhecimento, um extenso tratamento da definição e uma longa análise da natureza e das causas da dúvida. Por razões desconhecidas, o tratado ficou inacabado. Embora pareça que Spinoza sempre pretendeu completá-lo. Pouco depois, enquanto estava em Regensburg, que foi a primeira cidade que ele saiu de Amsterdã, foi para Regensburg, Spinoza começou a trabalhar em seu breve tratado sobre Deus. O homem e seu bem-estar. Esta obra, distribuída privadamente entre amigos, prenuncia muitos dos temas de sua obra máxima, a sua obra madura, a sua grande obra, a Ética, demonstrada segundo os geômetras. Mais notavelmente contém uma declaração inequívoca da mais famosa das teses de Spinoza: a identidade de Deus e da natureza. Lembram que eu falei lá na introdução? Eu disse que Deus e natureza era uma e a mesma coisa. Foi exatamente nesse tratado que Spinoza fortalece essa tese da identidade de Deus e da natureza. Né? Bom, a estada de Spinoza em Regensburg foi breve. Em 1663, Spinoza muda-se para a cidade de Voorburg, não muito longe de Haia, onde viveu uma vida tranquila, mas ao mesmo tempo agitada. A pedido de amigos, ele imediatamente começou a preparar para a publicação um conjunto de lições que havia dado a um estudante em Leiden sobre os princípios de filosofia de Descartes. Lembrem que Spinoza se aprofundou, né, na filosofia de Descartes. O resultado foi a única obra que publicou em seu próprio nome, agora latinizada para Benedictus ou Benedicti. Princípios de Filosofia de René Descartes, partes 1 e 2.
demonstradas segundo o método geométrico por Benedict de Spinoza de Amsterdã. Como condição para a publicação, Spinoza pediu ao amigo Lodewijk Meyer que escrevesse um prefácio à obra, alertando o leitor de que seu objetivo era apenas a exposição e que ele não endossava todas as conclusões de Descartes. Ele também anexou um pequeno texto intitulado Pensamentos Metafísicos, no qual esboçou alguns de seus próprios pontos de vista. Apesar da admiração por Descartes, Spinoza não queria ser visto como cartesiano. O trabalho de Spinoza sobre Descartes mostra que ele desde cedo se interessou pelo uso do método geométrico na filosofia. Além de colocar partes dos princípios em forma geométrica, ele começou a fazer experiências com demonstrações geométricas de material retirado de seu próprio breve tratado. Foi dessa experimentação que surgiu a ideia de uma apresentação totalmente geométrica do seu pensamento. Ele começou a trabalhar nisso no início da década de 1660 e em 1665, porções substanciais do que viria a ser a ética circulavam em forma de rascunho entre seus amigos em Amsterdã. Embora ele já estivesse bem adiantado no projeto, o clima político e religioso da época fez com que Spinoza hesitasse em concluí-lo. Ele optou por ter cautela e suspendeu o trabalho, voltando-se para um livro que preparasse um público receptivo à ética. Este foi o Tratado Teológico Político, que eu falei para vocês lá atrás, que é um livro que eu gosto muito. Não é? Eu acho esse livro fundamental para entender, inclusive, o livro Ética. Tá? Foi o Tratado Teológico Político, né? Que ele completou e publicou anonimamente em 1670, 7 anos antes da sua morte. O objetivo de Spinoza no Tratado Teológico Político, que foi um segundo livro, né, era argumentar que a estabilidade e a segurança da sociedade não são prejudicadas, mas, pelo contrário, reforçadas pela liberdade de pensamento, significando principalmente a liberdade de filosofar. Isso é de uma importância fundamental na obra geral filosófica do Spinoza. Né? Como fica claro no texto, ele considerou que a principal ameaça a esta liberdade emanava do clero, a quem acusou de jogar com os medos e superstições das pessoas para manter o poder. Eu vou abrir um pequeno parêntese aqui, só para dizer uma coisa. Quem vai se aproveitar disso aqui, que Spinoza, dessa tese de Spinoza, de que a grande ameaça à liberdade emanava do clero, a quem acusou de jogar os medos e superstições das pessoas para manter o poder. Quem se aproveitou disso aqui, abrindo esse parênteses, aqui, foi o Nietzsche. Vocês podem procurar, vocês vão encontrar isso aqui muito bem detalhado em A Gaia Ciência, em Aurora, no primeiro livro lá que o Nietzsche escreveu, em Genealogia da Moral, vocês vão encontrar bem matizados essas ideias do Spinoza. Né? Então, a solução foi despojar o clero de todo o poder político.
até ao ponto de colocar a autoridade sobre a prática da religião nas mãos do soberano. O soberano argumentava Spinoza, deveria estender amplas liberdades dentro deste domínio, exigindo a adesão a não mais do que um credo mínimo que fosse neutro em relação às seitas concorrentes e cujo significado estivesse aberto a uma variedade de interpretações. Isto esperava ele. Esperava, portanto, Spinoza. Permitiria aos filósofos a liberdade de fazerem o seu trabalho livres das restrições do sectarismo. Isso aqui me lembra um pouco a República de Platão, que vocês também podem consultar no estudo de vocês. Como era de se esperar, o Tratado Teológico Político foi recebido com uma tempestade de críticas. Foi condenado como uma obra maligna. E seu autor foi acusado de ter intenções nefastas ao escrevê-lo. Até mesmo alguns dos amigos mais próximos de Spinoza ficaram profundamente perturbados com isso. Embora tivesse tentado assiduamente evitá-lo, Spinoza viu-se envolvido em acalorada controvérsia religiosa e confrontado com uma reputação de ateísmo, algo de que se ressentiu muito. A última mudança de Spinoza, em 1670, foi para A Haia, onde viveria o resto dos anos. Além de ter que lidar com as consequências do seu tratado teológico político, ele testemunhou uma revolução política que culminou no assassinato do grande pensionista da Holanda, Jan de Witt, juntamente com seu irmão, Cornelius, por uma multidão enfurecida de orangistas calvinistas. Spinoza admirava de Witt por suas políticas liberais e ficou horrorizado com o assassinato. Com a ascensão da facção orangista calvinista, ele sentiu que sua própria situação era tênue. Apesar dessas distrações, Spinoza prosseguiu. Empreendeu novos projetos, incluindo a redação de uma gramática hebraica, e voltou a trabalhar na ética. Dada a hostilidade com que o Tratado Teológico Político foi recebido e as realidades do novo cenário político, ele deve ter feito isso com um profundo sentimento de pessimismo sobre as suas chances de sucesso. Em 1675, 2 anos antes da sua morte, estava completo. Porém, ao perceber que seus inimigos haviam aumentado em influência e oportunidades, Spinoza decidiu não publicá-lo. A visualização pública da declaração definitiva de sua filosofia teria de esperar até depois de sua morte. A essa altura, Spinoza estava com a saúde debilitado por uma doença respiratória. Dedicou o último ano de sua vida a escrever uma obra de filosofia política, seu tratado político. Embora tenha ficado inacabado no momento da sua morte, a intenção de Spinoza era mostrar como governos de todos os tipos poderiam ser melhorados e defender a superioridade da democracia sobre outras formas de organização política. Seguindo o exemplo de Maquiavel e Hobbes, seu argumento deveria ser não utópico, baseado em uma avaliação realista da natureza humana, extraída da teoria psicológica estabelecida na ética.
Na parte que terminou, Spinoza mostrou-se um analista astuto de diversas formas constitucionais e um pensador original entre os teóricos liberais do contrato social. Spinoza morreu pacificamente em seu quarto, alugado em Haia, em 1677. Ele não deixou testamento, mas os manuscritos de suas obras inéditas, o Tratado sobre a Emenda do Intelecto, a Ética, a Gramática Hebraica e o Tratado Político, junto com sua correspondência, foram encontrados em sua mesa. Estes foram imediatamente enviados para Amsterdã para publicação e em pouco tempo apareceram impressos como BDS Opus Póstuma. Mas mesmo na morte, Spinoza não conseguiu escapar da controvérsia. Em 1678, essas obras foram proibidas em toda a Holanda. Paramos por aqui e no próximo vídeo nós vamos falar sobre método geométrico e ética. Até lá, minha gente.